Olá pessoal, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer a nossa plataforma de cursos. Estamos com o novíssimo e mais completo curso de EBERIC, um dos melhores e mais usados softwares de dimensionamento do Brasil, além dos nossos já famosos cursos de fundações e do dimensionamento de edifício completo, os melhores do tipo disponível na internet. Todos os nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, e são válidos em todo o território nacional. Então, se você quer fazer um curso com muita qualidade e pagando muito pouco por isso, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Aguardo vocês lá e aproveitem o vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série do dimensionamento do beiral, né? Na verdade, nós vamos dimensionar o beiral, dimensionar também as vigas aqui de canto. Nós estamos aqui no terceiro ou quarto vídeo, se não me engano, e nós vamos dimensionar nesse vídeo a viga chata, tá certo? Essa viga chata, pessoal, ela é uma viga que recebe um dos apoios aqui, né, do beiralzinho, desse beiralzinho frontal aqui, né, que é a frente da nossa casa. Então, esse beiralzinho é um beiralzinho muito pequeno, que nós temos que calcular qual é a reação de apoio que está sobre a viga chata. Essa viga chata ela vai ter três cargas atuantes sobre ela. A primeira carga é justamente o peso próprio, né, uma viga chata que tem aproximadamente aí 30 centímetros de largura, 12 centímetros de altura, com o concreto armado pesando aproximadamente 25 kN por metro cúbico, vai dar um pouco menos de 100 kg por metro de viga, né? Vai dar 1 kN por metro de viga, aproximadamente 100 kg aí. A segunda carga é justamente a reação da nossa trelicinha aqui, né? Da vigotinha, do balanço. Então, nós vamos calcular uma vigotinha dessa e ver qual é a reação que ela nos apresenta para aplicação aqui nessa viga chata, tá certo? Já adiantando para vocês, vocês vão ver, né, no decorrer do cálculo dessa aula, que nós não vamos precisar dimensionar a vigota, essa vigotinha aqui do balanço. Por quê? Porque ela vai ter tensões muito pequenas, né? Tensões aí que vão girar em torno aí de 0, alguma coisa quilonewton-metro. Então, como são tensões pequenas, as próprias armaduras que já vêm na treliça já vão ser mais do que o suficiente para resistir a essas tensões. Mas eu vou comprovar isso para vocês durante o processo de cálculo. A terceira e última carga atuante aqui nessa viga é justamente o efeito placa dessa laje principal. Essas lajes aqui, elas são lajes unidirecionais, ou seja, elas seguem apenas uma direção de distribuição de cargas. Porém, como eu vou ter aqui uma armadura de distribuição, essa armadura de distribuição na camada de compressão, né, na camada superior dessa laje, ela vai ter um efeito placa. Esse efeito placa torna ali as cargas que, apesar de serem unidirecionais, elas têm uma parcela dessa carga que é direcionada, por exemplo, para a viga chata, que está no mesmo sentido das vigotas. Isso é em torno de 30% da carga total. Nós já falamos isso, por exemplo, lá na série de sobrado, né? Eu dimensionei lá as vigas e a gente viu que as vigas também receberiam 30% da carga pelo efeito painel quando eu tenho uma viga no mesmo sentido da vigota. Então, se você não viu, vai aparecer o cardzinho para você aí em cima, para que você possa assistir essas aulas aí do sobrado completo. Tá ok? Então, vamos lá dimensionar a nossa viga chata, começando pela reação de apoio da nossa vigotinha em balanço aqui. Para adiantar, pessoal, eu já desenhei essa vigotinha, tá? Então, ela tem aqui 88 centímetros
que é essa medida do centro da minha viga chata até o centro da minha viga principal, 88 centímetros, e 55 centímetros, que é do centro da viga principal até a ponta do balanço, conforme a gente pode ver aqui no F-Tool. A carga é de 1,49. Por que 1,49? Eu tenho 3,55 vezes 0,42, que é a faixa de influência da vigotinha. Então, 1,49 é a carga distribuída para cada vigotinha. Então, essa daqui é uma vigotinha. Se eu mandar rodar aqui o momento, vejam só, eu tenho um momento positivo de 0,1 kN e um momento negativo de 0,2 kN. É um momento muito pequeno, né? Inclusive, 0,2 kN é exatamente o mesmo momento negativo dos outros balanços que a gente calculou, né? Que é aquele balancinho da viga principal, da vigota principal, né? Então, nós vimos lá no dimensionamento que não foi necessário a aplicação de uma armadura adicional, porque a armadura do banzo superior da trelicinha, né, essa armadurinha aqui de cima, já era mais do que o suficiente para resistir aos esforços de momento negativo. Então, nós simplesmente ignoramos a armadura adicional, ignoramos o momento gerado por esse balancinho. Então, como aqui o balanço tem exatamente o mesmo comprimento, apesar de ter um contrabalanço menor, o momento negativo foi muito parecido. Quando eu tenho um balanço muito grande, essa viga chata, em geral, serve como viga de contrabalanço. O que é uma viga de contrabalanço, pessoal? Quando eu tenho um balanço muito grande em relação ao balanço interno da laje, né? Ao balanço não, porque aqui não é um balanço, né? Mas ao vão interno da laje, eu tenho uma reação de apoio que é uma reação de apoio positiva, né? Que está no sentido contrário ao da gravidade. Então, essa reação de apoio tende a puxar aqui a nossa viga para cima, justamente pelo efeito gangorra gerado pelo balanço muito grande aqui. Porém, nesse caso aqui, como nós utilizamos aquela regrinha de 1,5 vezes o balanço para dentro da laje, nós não vamos ter um contrabalanço, nós não vamos ter uma carga que estará no sentido contrário ao da gravidade. Nós vamos ter uma carga no mesmo sentido da gravidade, porém, uma carga reduzida justamente por causa desse balanço. Então, nós vamos ter uma reação de apoio significativamente maior aqui, nessa viga principal, e uma reação de apoio menor aqui na viga chata, justamente por conta do balanço. Então, é justamente isso que a gente consegue ver aqui, ó. Nós temos uma reação de apoio na viga chata de 0,4 kN, né? E uma reação de apoio na viga principal de 1,7 kN, né? Então, bem maior aí do que o 0,4 kN aqui. 0,4 kN é 40 kg, né? Então, cada vigota, né, na ponta da vigota desse balanço, vai ter uma reação de 40 kg distribuída na viga chata, certo? Então, é muito tranquilo, é uma carga muito baixa para que a gente possa calcular aí com uma certa folga a nossa viga chata. Então, nós temos todas as informações que nós precisamos. Nós temos a reação de apoio da nossa vigotinha que está em balanço. Nós temos o peso próprio, que vamos calcular, logicamente, né, da nossa viga chata. E também podemos calcular qual é a carga que será destinada a essa viga chata pelo efeito painel dessa vigota principal aqui. Então, vamos calcular isso. Vocês vão ver que é bem simples de fazer. Então, começando aí pelos 30% da carga principal da vigota lá, né, do vão principal da nossa laje. Então, é 0,3 vezes 3,55. Eu tenho 1,065. Eu vou chamar isso daqui de painel. Ou simplesmente de P. Simplesmente de P para facilitar nosso entendimento. A próxima carga que eu vou calcular é peso próprio, eu vou chamar de PP, que será
0,30 vezes 0,12 vezes 25. 0,30, que é o fundo da nossa viga chata, nós estamos utilizando uma tábua de 30 centímetros. 0,12, porque é a altura da nossa laje final, que é uma LT12, e 25, porque é o peso específico do concreto armado. Tá? Se eu estivesse usando concreto simples, seria 24 kN, mas eu estou já aplicando uma taxa de armadura de 100 kg por metro cúbico, portanto, 25 kN. Isso vai dar 0,9 kN, né? Um pouquinho menos de 100 kg, conforme eu já tinha dito para vocês. E temos agora a reação de apoio lá da nossa vigotinha, que nós temos que fazer o seguinte: nós temos que dividir por 0,42. Então, vou chamar aqui de RA, que vai ser o 0,4 dividido por 0,42. Por quê? Porque essa reação é para uma vigota, né? Eu quero saber a reação por metro nessa viga chata. Então, eu simplesmente dividi. Antes eu tinha multiplicado, né, pela faixa de influência, agora eu estou dividindo pela faixa de influência para encontrar a carga distribuída nesta viga chata. Tá certo? Então, eu tenho essas cargas aqui. A somatória delas vai ser P mais PP mais RA. Eu tenho 2,917. Então, essa é a carga que eu vou aplicar nesta viga chata. Eu posso calcular já o momento, né? O momento dessa viga chata, que é QL ao quadrado sobre 8. O L nós vamos encontrar aqui no desenho. Ó. O L eu vou pegar do centro desta viga, então do centro dessa viga, até o centro da próxima viga. Então, esse é o apoio da minha viga chata. 405. Se eu pegar a carga, que é de 2,991, né? Vou colocar aqui como C maiúsculo. Vou chamar de Q. Vou chamar aqui de Q, que é a carga total. Então, Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Como eu não coloquei um valor para L ainda, vou colocar aqui em cima. L será igual a 4,05. Eu tenho um momento, vou chamar aqui de MK, de 5,98 kNm. Então, esse é o nosso momento para a vigota, né? Para o vão da vigota em relação a essa carga que está aplicada sobre ela. Porém, eu tenho que encontrar aqui um momento que esteja em kNm e que também seja o nosso MD, multiplicado já pelo fator de segurança de 1,4. Então, vou encontrar aqui o MD, que será o MK vezes 1,4 vezes 100 para ajustar as unidades. Eu tenho 837,4 kNm. Tá certo? Então, esse é o nosso momento para o dimensionamento, né, da nossa viga chata. Maravilha! Vamos colocar agora os dados da nossa viga chata, que é o BW, que é 30 centímetros. Eu tenho o H, que é 12 centímetros. Eu tenho o D, que vai ser o H menos 2,5. Tá? Eu poderia, por exemplo, colocar o D com o mesmo comprimento da laje, né? Que é cerca de 1,5 aí, até 1 centímetro. Mas vamos colocar 2,5 aí, que é o normal para vigas, né? Se não passar, a gente diminui um pouco esse comprimento aí. E o FCK do concreto, que é de 30 MPa. Beleza, essas são as informações que eu preciso para dimensionar. Posso calcular aqui o KC, porque eu vou utilizar a tabela do KC/KS. KC é BW vezes D ao quadrado dividido por MD. Eu tenho 3,23
de KC. Eu posso entrar aqui na tabela do KC/KS para o concreto de 30 MPa, 3.23, aqui eu tenho 3.2, e o meu KS é de 0,025. Então, KS 0,025, e eu posso calcular a armadura, que vai ser o KS vezes MD dividido por D, 2,2 centímetro quadrado. Centímetro quadrado, 2,2, quanto isso dá em área de aço? Quanto dá, isso aqui é a área de aço, mas quanto isso dá em barras, né? Qual a bitola que eu tenho que usar e quantas bitolas eu tenho que usar? Bom, nós vamos fazer um exercício agora de cabeça. Eu sei, por exemplo, que uma barra de 10 milímetros tem aproximadamente 0,8 centímetros quadrados, né? Então, se eu colocar 3 barras de 10 milímetros, eu já vou ter 2,4 centímetros quadrados. Vejam só, tenho 0,8 vezes 3, 2,4 centímetros quadrados, que dá maior do que a área de aço necessária aqui. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um textinho, que vai ser 3 barras de 10 milímetros. Que pode até colocar aqui, né, que o AS vai dar igual a 2,4 centímetros quadrados. Essa daqui é a nossa armadura principal longitudinal. Nós temos que colocar uma armadura de porte-estribo também. Nessa armadura de porte-estribo, em viga chata, eu costumo colocar a mesma bitola das armaduras principais. Por quê? Porque a viga chata ela sofre muito com deslocamento vertical, né, com as flechas. E as armaduras superiores, né, no caso das armaduras porte-estribo, elas ajudam muito no deslocamento vertical, a diminuir esse deslocamento vertical. Então eu coloco a mesma bitola ao invés de colocar simplesmente um porte-estribo, né, no caso aí de 8 milímetros, 6,3 milímetros, eu coloco uma armadura de 10 milímetros, por exemplo, que é a mesma armadura principal aqui. Então ficaria a configuração 2 bitolas de 10 milímetros como porte-estribo e 3 bitolas como armadura positiva longitudinal. Para os estribos, eu não vou calcular os estribos, mas numa viga chata, em geral, a armadura mínima já é o suficiente. Por quê? Para a armadura mínima de estribos, nós pegamos a largura da seção como referência. A largura da seção nossa aqui é a maior dimensão, né? Porque é uma viga chata, ela tem o sentido de inércia invertido. Então, se nós pegarmos aqui a armadura mínima para os estribos, né, o ASW mínimo, ele fica 0,12 vezes BW, que dá 3,6 centímetros quadrados. 3,6 centímetros quadrados dá quanto em bitola, né? Eu posso encontrar facilmente aqui, que vai ser o número de barras, que é o ASW mínimo, dividido por 2 vezes uma bitola que eu vou escolher, por exemplo, de 0,315, que é a bitola de 6,3 milímetros. Isso vai dar 5 barras, né, quase 6 barras por metro. Então, eu posso encontrar qual é o espaçamento dessas barras, que será, vou chamar aqui de S, né, que é 100, porque a gente encontra a bitola, né, a armadura, a área de aço sempre para 1 metro de viga, né? Então, é 100 dividido por N, que é o número de barras. Eu tenho 17,5 centímetros. Então, vai ser uma bitola de 6 milímetros a cada 17 centímetros, mais ou menos, 18 centímetros. Tá certo? Então, essa é a bitola necessária para uma armadura mínima de armadura de cisalhamento, né? Os estribos aí no caso. Tá certo? Se você quiser aprender a calcular os estribos, eu já fiz mais de 2, 3 vídeos aí ensinando a como calcular estribos. É muito simples de fazer, mas teria que ser uma aula dedicada só ao cálculo dos estribos, o que
não vai ser viável porque eu tenho absoluta certeza que vai dar bem abaixo da armadura mínima. Então, fazer todo aquele roteiro de cálculo para simplesmente calcular uma armadura mínima é frustrante muitas vezes, né? Então, nesse caso aqui, vamos partir direto para a armadura mínima, que é de 3,6 centímetros quadrados. Tá certo? Então, como ficou a configuração mesmo? Recapitulando a configuração da nossa viga chata, vai ser 3 barras de 10 milímetros inferior, 2 barras de 10 milímetros de porte-estribo e estribo de 6,3 milímetros a cada 17 centímetros. Então, essa é a configuração principal da nossa viga chata. Então, na próxima aula, inclusive, eu vou até fazer um desenho aqui da nossa viga chata, né, para complementar aqui o nosso projetinho. Essa viga chata ela pode morrer aqui, né, ela não tem necessidade de vir para cá, até porque o balanço dessas vigotinhas aqui, elas já ficam, né, no próprio dimensionamento da vigota que nós fizemos aqui. Porém, nós temos que fazer uma armadura complementar nas vigotas que estão em balanço, que é justamente essa armadurinha aqui, ó. Deixa eu ativar elas aqui. Essas armadurinhas aqui. Como essas vigotinhas estão em balanço e eu tenho uma viga chata aqui como apoio, eu tenho que atravessar uma espécie de armadura negativa que ligue pelo menos aqui 2 vigotas, tá certo? Para justamente funcionar como um contrabalanço. Tá? Isso é independente, é uma armadura construtiva, não é dimensionada. Então eu coloco pelo menos a mesma bitola da armadura do bando superior da trelicinha, que é de 6 milímetros. Então eu coloco aqui para simplesmente ligar as estruturas aqui, tanto as treliças que estão aqui no sentido transversal, quanto essas aqui que estariam no sentido longitudinal, fazendo aqui uma ligação entre todos os elementos estruturais, a nossa viga chata, o balanço frontal e o balanço transversal aqui. Tá certo, pessoal? É uma armadura construtiva só para fazer essa ligação. Coisa que a armadura de distribuição também vai fazer, né? Mas isso daqui é algo dedicado a esses balanços aqui. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro, tá? Essas aulas de dimensionamento de lajes, né, são adicional, porque o intuito dessa série é calcular justamente essas vigas aqui, ó. Eu comecei essa série para calcular essas vigas aqui, mas aí surgiu a oportunidade de fazer essas vigotinhas aqui, né, calcular essas vigotinhas e tudo mais. Então, mas o intuito principal é essa viga aqui. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a como resolver esse canto aqui, né? Nós temos duas opções. A primeira opção que eu vou mostrar para vocês é justamente considerando uma seção maciça aqui, colocar uma forma aqui, considerar uma seção maciça. A outra opção seria alongar esta viga aqui, né? Porém não alongar ela com a seção completa, alongar justamente como uma viga chata. Então, a mesma viga chata que a gente faz aqui, a gente faria aqui. E essas vigotinhas ficariam apoiadas nesta vigota, né? Essas duas vigotinhas aqui, e apoiadas na viga chata que viria até aqui. Então, ela não ficaria nenhum tipo de ressalto aqui, né? Eu simplesmente afastaria as lajotas, então tem as lajotas aqui, eu deixaria um vão entre as lajotas aqui e faria uma viga chata para complementar esse balancinho aqui, para essas duas vigotas não ficarem flutuantes, tá certo? Mas eu vou mostrar as duas maneiras de fazer isso. Não vai ser necessário dimensionar isso, tá certo? Então, eu vou mostrar simplesmente como curiosidade para vocês. E aí, nós dimensionamos as vigas de canto aqui, para que vocês possam ver como é simples fazer isso daí. Ok, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, como sempre, deixe aí o seu curtir, comente se você tiver alguma dúvida e compartilhe se for possível. E eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!